Olá, bem-vindos ao She Leads Podcast, um podcast onde ela lidera. E o objetivo deste podcast é conectar histórias de vida, é inspirar mulheres a assumirem a liderança da sua própria vida. Independentemente de se tratar de negócios ou de equipas, tu podes escolher liderar todos os dias. E hoje o episódio é especial. Para já vai ser o primeiro episódio deste podcast. E quem é que nós vamos entrevistar? Vamos entrevistar a realizadora, a criadora e a mentora deste podcast. Que este podcast tem um histórico que iniciou de uma forma esplêndida, mágica e agora está numa evolução. E esta é a evolução que estamos agora aqui a apresentar com este nosso primeiro episódio. Nós vamos apresentar aqui a nossa querida Vera Correia, em que a Vera é um ser incrível de várias valências, com um histórico e tudo mais, mas a Vera, para além de criadora deste podcast, ela tem uma mente aberta em relação à liderança, em que ela sente que a liderança não tem que ser um papel, mas sim uma forma de estar na vida. Para além de ter criado este podcast, a Vera Correia é a CEO do V Group, um grupo de restauração, que já existe no mercado há mais ou menos quanto tempo? Vera, peço desculpa. Faz este ano 19 anos, olha, a experiência do terreno. Para além disso, também criou uma academia que foi hoje o primeiro dia da sua apresentação, que é a V-Leaders Academy, em que vamos aqui também falar um pouco nesta evolução, porque a Vera criou aqui uma jornada da empresária, que era também um grupo onde reunia encontros de mulheres empresárias ao longo de 2 anos, sensivelmente, não estou em erro. 2 anos. Por incrível que pareça, há uns patamares de evolução em que não há um apagar daquilo que foi construído com a jornada, mas há uma evolução e a Vera sentiu em algum momento que teria que existir uma academia para evoluir aqui estes patamares. Vamos falar depois aqui um bocadinho sobre isto, não é, Vera? Exatamente. Olha, em primeiro lugar, dizer que este podcast tem o patrocínio da Disa Campino Atelier. Vão conhecer a página dela, tem lá arte super diferenciadora do mercado, peças personalizadas, para além desta componente também do branding, do marketing, da fotografia, do vídeo. Portanto, acedam já à página. E eu não estaria aqui linda e maravilhosa, vou-vos mostrar melhor o meu blazer, se não tivesse a minha querida Cristina, que tem a loja que se chama Poder Feminino. Vão já ao Instagram, vejam a loja dela. A Cristina brinda com as suas roupas, porque uma mulher tem de estar sempre com looks novos, e então ela tem estas peças especiais que promovam nestes momentos da nossa vida, como é hoje a inauguração de um novo marco, que é a 2ª temporada. Obrigada, muito obrigada, Vera, porque te disponibilizaste também aqui a partilhar um bocadinho sobre ti, porque é muito importante também seres entrevistado e não só entrevistar todas as outras pessoas, e tu dás muitas oportunidades às outras pessoas, como nós sabemos. Queria aqui também falar um bocadinho que a Vera, antes disto tudo, antes da empresária, 19 anos aqui no terreno, antes disto tudo, a Vera é mãe, a Vera também é filha, também é irmã, mulher e também tem 3 filhos e também é avó, incrível, com a idade e com a linda imagem que tem. É inspirador também sentir este percurso familiar de experiências. E o que é que faz estas experiências e isto tudo antes da Vera como empresária? Não é só o liderar, mas também o liderar, não só empresarial, mas também em casa, estes cargos familiares que nós temos, esta cronologia ligada ao familiar, o ter que gerir casa, filhos, depois netos também, e depois também a parte, obviamente, dos seus próprios pais, que é uma filha bastante presente e bastante preocupada. Isto tudo faz com que ela tenha, digamos aqui, uma panóplia de várias valências que consegue inspirar, liderar e transportar para as outras pessoas que necessitam de apoio em como gerir estas valências todas e fazer com que possa parecer fácil ou pelo menos mais leve.
Eu estava a pensar, ela está a falar de mim, eu sou tudo isto. Porque nós muitas vezes não paramos para pensar nos vários papéis que nós desempenhamos na nossa vida. E eu quero começar exatamente por aí, porque ao longo do nosso dia-a-dia nós desempenhamos o papel. Quando estamos perante os nossos filhos, quando estamos com o marido, quando viemos para o nosso trabalho, ou somos as responsáveis, ou gerimos uma equipa, ou até somos trabalhadores de outrem, nós estamos a desenhar um papel e nós podemos assumir a liderança da nossa vida nos vários papéis, respeitando sempre o lugar em que nós nos encontramos, porque obviamente na condição de filha, eu coloco-me no meu lugar. O meu pai e a minha mãe são a hierarquia e muitas vezes eu não concordo com algumas decisões deles, eu expresso a minha opinião, mas sempre respeitando que eu sou filha deles. Muitas vezes mostro o meu lado, algo que podem não estar a ver, mas respeito sempre as decisões deles, porque há aqui uma condição hierárquica. Eles estão acima de mim, eles vieram primeiro do que eu. E é muito importante, onde nós estivermos, respeitarmos esse processo. Ao longo do tempo que eu estou em casa, eu sou a mãe dos meus filhos. Eu sou hierarquia em casa e eu não me tomo este papel num local de superioridade, mas acima de tudo de alguém que veio primeiro que eles. Mas acima de tudo também tenho a capacidade de ouvir as suas opiniões, porque hoje a geração mudou e hoje as crianças têm a oportunidade de expressar. Só que tem de haver aqui também um equilíbrio, porque na altura dos meus pais ninguém me perguntava o que é que eu queria comer. Eu agarrava, chegava à mesa e comia aquilo que estava no prato. Hoje em dia nós perguntamos aos nossos filhos: o que é que queres para o jantar? Eu quero um bife, o que é que tu queres? E os pais acabam por ceder. Não, os papéis estão um bocadinho invertidos, nem 8 nem 80, tem de haver aqui uma harmonia em que nem tanto ao mar nem tanto à terra. E nós precisamos de fazer este trabalho com as nossas crianças, porque tempos difíceis criam pessoas fortes, tempos fáceis criam pessoas fracas, e nós estamos a criar pessoas fracas para as próximas gerações, e eu intitulo-me, porque para mim também é um desafio. Eu muitas vezes digo não à minha filha mais nova, e eu até podia ceder, mas eu entendo que ela precisa de ouvir um não, ela precisa de ter regras e limites para prepará-la, porque na vida ela não vai ter tudo aquilo que quer. E é incrível como muitas vezes empresários, e não só empresários, porque agora aqui aquilo que queremos também se calhar chamar um bocadinho a atenção é que também pessoas que se sentem bem, felizes no seu local de trabalho e a desempenhar as suas funções, também muitas vezes se veem deparados com estas dificuldades que é o dia-a-dia, a nível de gestão familiar, a nível de gestão de horários, a nível até de gestão de emoções internas e o autoconhecimento. Isto são tantas, digamos, matérias que o ser humano poderia tratar e muitas vezes não sabe onde é que há de ir, ou se vão consultar uma pessoa, ou se vão marcar uma consulta com um determinado terapeuta, seja o que for, e entra um pouco aqui numa valência de confusão. E eu acho que talvez me possa explicar um bocadinho melhor, que talvez seja um pouco esta a ponte que tu fizeste entre a jornada da empresária, que era o programa, digamos assim, e os encontros que tu tinhas maravilhosos de mulher empresária, e agora houve aqui uma evolução para haver uma abertura também para outro público-alvo, certo? Exatamente, porque o que é que acontece? Eu quando entrei aqui para o digital, e a ideia de eu entrar neste mercado não partiu de mim, foi através de uma mentoria que eu fiz, individualizada, e que na altura a mentora, depois de conhecer a minha história, me disse: como é que as pessoas não te conhecem, como é que as pessoas não sabem que tu existes, como é que tu não estás a ajudar pessoas, porque aquilo que tu sabes que para ti é normal, é muito importante para quem está a começar, para quem está há algum tempo e que precisa do teu conhecimento, e tu estás a ser egoísta e não partilhar com o mundo, porque estás a guardar só para ti e estás a perder a oportunidade de ajudar outras pessoas. E aquela mentoria foi muito importante, porque foi aí que me caiu a ficha. Espera aí, eu também posso inspirar outras pessoas. E eu durante muitos anos na minha vida senti que tinha tudo, mas que me faltava algo.
porque tinha um casamento feliz com o homem que amo, e hoje sim, ao terceiro relacionamento sério, eu sinto que encontrei o parceiro que eu quero ficar para a minha vida toda, porque é alguém que me respeita, que me ama incondicionalmente. E tenho filhos que amo, tenho netos, não somos uma família perfeita, temos desafios, como todas as outras, e eu não quero vir para aqui mostrar uma família fantástica e uma vida maravilhosa, porque não é, mas mesmo assim eu consigo ver o lado positivo da situação. Sou empresária, tenho os meus espaços de restauração, tenho a liberdade de escolher o que quero fazer nos meus dias, mas mesmo assim faltava-me algo. E às vezes o Ricardo dizia-me: amor, mas tu tens tudo, o que é que te falta? Não sei o que é que te falta. É algo que vinha de dentro. E quando eu ouvi aquela frase: tu também podes inspirar pessoas com a tua história de vida, tu também podes ajudar outras pessoas, eu percebi, é isto. É aquele propósito, é aquilo que me falta. Às vezes é isso que nós precisamos, é um bocadinho estas sementes que vão sendo depositadas em mentes que estão nessa fase que tu já tiveste e que todas nós passamos muito por isto. Falta-me aqui qualquer coisa, eu não quero ser ingrata, eu não quero estar-me a queixar, mas o que é que me falta? Isto é um sentimento que não tem nada a ver com ingratidão, é simplesmente um sentimento que a nossa própria alma, a nossa própria consciência está a pedir para que haja um outro passo acima. Mas muitas vezes não sabemos identificar e depois acontece, obviamente, coincidentemente ou não, alguém que nos coloca a semente de, ok, afinal era aquilo, e acho que na tua academia, que isto é importante revelar, é um espaço para esta partilha destas sementes, em que estas sementes vão sendo colocadas em todas estas mulheres que podem aparecer independentemente de serem empresárias ou não empresárias e que podem se sentirem num espaço seguras, certo? E que nunca se sabe em qual dos dias da academia que frase é que vão ouvir que vai impactar, que sentimento na outra, que lágrima na outra vai chorar e que se identifique, e que dali vai existir ou cura, ou desbloqueio, ou uma parceria, uma amizade para a vida toda. Isto também, que poderei dizer, acho que nada programado, que não estava também programado eu fazer a entrevista à minha querida Vera, porque não há realmente coincidências. Mas é a maravilha da vida. E é o que eu também gosto, e para quem me conhece sabe que eu gosto de escrever nada programado, nada. A Vera ao início até disse: olha, se calhar vamos ler aqui uns apontamentos, o que é que vais perguntar? Não, eu prefiro tudo ao natural, até porque eu conheço a Vera há mais de 15 ou 16 anos, já não me recordo bem, quando eu comecei a trabalhar no Isqueté, e que o Isqueté é o local do seu primeiro restaurante. E isto é importante aqui dizer que, a nível de essência, eu conheci um percurso da Vera, eu conheci a Vera lá atrás, eu conheci a Vera que se vestia de branco e preto, com o seu colete e com a sua camisa branca, e que andava sempre num virote, ela trabalhava imensas horas por dia, que eu lembro-me disto, e depois era engraçado. Ela estava em campo a servir à mesa, estava-me a responder aos e-mails, porque na altura a minha função era na parte da direção do marketing e estava nas summer schools, que eu tinha que mandar os alunos para o restaurante da Vera, e ela respondia-me aos e-mails, não falhava com nada, era telefonemas, era sempre a Vera. E esta posição de estar também sempre ali, e que se reconstruiu e delegou tarefas e cresceu, e isto até me acaba por emocionar um bocadinho, porque isto é uma matéria que envolve particularmente uma conexão que eu tenho contigo em relação a isso, e que todas nós que somos empresárias passamos por isto, e temos a sensibilidade para perceber que as etapas todas da Vera, que quando nós ouvimos falar a gente sensibiliza-se, mas quando nós conhecemos e estivemos lá, a amizade torna-se mais, digamos, rija no percurso, não sei explicar, e eu acho que gostava muito de ouvir falar neste sentido de que talvez seja isto é a minha percepção, pronto, ainda nunca te fiz a entrevista fora deste contexto. Vocês são os cobaias porque estão a assistir à nossa entrevista. Qual será esta ligação, que talvez seja isto, do que eras antes, e que agora é que se calhar queres trazer isto num formato leve e mais prático e rápido a todas estas mulheres também que ou são empresários ou que não são, e que não sabem às vezes delegar tarefas, metem-se com as funções todas em cima, é um peso enorme, e as mulheres na sociedade corrente precisam muito deste apoio para pelo menos sentirem-se mais libertas desta pressão.
Olha, tu falaste nesse tema e eu vou ligar esse tema ao outro e vou fazer aqui um 2 em 1 porque estão relacionados, que é o meu podcast chamava-se Jornada da Empresária. Eu, durante esses 2 anos, trabalhei com empresárias, porque era a minha área de conhecimento, para além de fazer muitas palestras inspiradoras onde partilhava a minha história, trazia o meu know-how na área do empreendedorismo. Até que, o ano passado, eu tive um momento de sombra, e eu costumo dizer que a sombra faz falta, é bom nós irmos ali à caverna, permitirmos-nos recolher, porque é nesses momentos que nós fazemos escolhas e percebemos o que é que está alinhado com a nossa vida e o que é que já não nos serve. E eu estive ali há algum tempo perdida, mais pensativa, porque já não me identificava só com partilhar com empresários. Porque eu defendo que todas as pessoas podem ser felizes, todas as pessoas podem ser líderes das suas vidas, e não é o título, não é o facto de tu seres empreendedora que te vai distinguir de outras mulheres. E às tantas, eu estava no digital a falar empresárias, mas espera aí, tu e as outras mulheres que eu admiro, não falo para elas, isto é incongruente aquilo que eu sinto e aquilo que eu falo. E então reestruturei. Não, eu quero falar para mulheres que lideram empresas, mulheres que lideram a vida delas, porque tu, ao longo do teu dia, tu tomas várias atitudes de liderança em casa, com os filhos, com o marido, na fila do supermercado, perante uma situação de injustiça também te posicionas. Então não é para empresárias só em específico, mas para todas as mulheres que queiram liderar essas vidas, porque eu aprendo imenso. Eu aprendo muito com a senhora da portagem que eu falo todos os dias, eu aprendo com a senhora que limpa aqui o edifício, desde que nós nos consigamos mostrar e, acima de tudo, nem mais do que mostrar, é sentirmos líderes das nossas histórias. E o que é isto da liderança? É eu assumir o controlo da minha vida perante as situações que me acontecem, porque a vida vai acontecer, vão surgir desafios a toda a hora, mas eu tenho poder de olhar para aquela história e pensar como é que eu vou agir, qual é a volta que eu vou dar àquela situação, de forma a viver de acordo com os meus valores, a minha identidade, a minha ética e aquilo que eu só não quero viver, mas que eu também quero referenciar às pessoas que estão perto de mim, que são os meus filhos, os meus familiares, e qual é o legado que eu quero deixar. E é este legado de ser autora da minha história. E nós, mulheres todas, temos momentos difíceis, temos momentos de fragilidade, e tu, pegando nesta tua segunda pergunta, já tive momentos em que me era difícil delegar, porque eu achava que ninguém fazia as coisas tão bem como eu, porque quando eu delegava não corria bem, recebia críticas de clientes, perdia clientes, isto aconteceu, eu deixei de ter muitos clientes, porque também não estava aqui, porque as coisas não corriam tão bem, as pessoas deixavam de vir, isso fez parte deste processo, e hoje eu sei que ele foi fundamental para eu ser a mulher que hoje sou. Se eu não deixasse de confiar tanto, eu não estava no patamar que estou. Mas, acima de tudo, eu hoje trago aprendizagens. Podia ter sido mais leve, podia ter sido mais organizado. Se eu tivesse feito processos para o fazer, porque eu saí do terreno, da operação, e as pessoas que já trabalhavam comigo há muitos anos, ficaram entregues assim. Eu não lhes passei exatamente o que é que eu queria, o que é que elas tinham de fazer, lista uma atrás da outra, qual era o procedimento que elas tinham de tomar em determinada situação, e essa foi uma grande falha minha, e eu olho para trás e perdi muitas pessoas no caminho, perdi pessoas que tinha amizade, pessoas bons profissionais, por culpa minha, claro, eu sei que sim, eu sei que falhei, mas hoje eu quero partilhar esta vulnerabilidade para que as outras pessoas não tenham de passar por isto, e é isto que eu trago aos meus processos de mentoria, e é isto que eu trago aos nossos encontros. Nós não temos de passar todas pelo mesmo, nós temos de aprender umas com as outras, mais do que aquilo que fazer, porque hoje em dia dizem muito, vês um exemplo bom, modela. Sim, mas também aprende aquilo que não funcionou
para que não venhas a passar pelo mesmo, porque podes otimizar, podes gastar muito menos dinheiro, podes chegar lá mais rápido se aprenderes com os erros das outras pessoas. Queria aqui agarrar num ponto que estavas a falar e não corrigindo, mas modelando, em que quando tu dizes, eu naquela altura aconteceu situações que eu me sinto culpada ou que eu estou culpada porque errei. Não é culpada não é. Exato, o termo certo não é culpar. Não. Na altura sim, sentimos culpadas lá atrás, quando não temos a evolução e a consciência que temos nos dias correntes. Mas o que é certo é que não existem erros, né? E nós não nos devemos sentir culpadas das peripécias da vida, porque o que acontece é que temos mesmo que estar no terreno, passar por estes erros na prática, quando não existe uma academia como a tua, por exemplo, agora aqui a nível de exemplo, que está ali com montes de valências a dar estas dicas todas de quem esteve no terreno, quem já passou por situações, não querem dizer vai existir erros no percurso e processos e quedas, têm que existir. Agora, podem ser minimizadas com apoio, claro que sim. Eu, por exemplo, quando abri também a minha empresa, eu não tive absolutamente ninguém que me viesse dizer como é que iria ser o processo, não é? E o processo envolve tudo, desde abrir, desde loja, desde as obras, desde fornecedores, é tantas as coisas para um ser humano só não errar, porque é muito mais fácil errar. E depois o que é que acontece? É a tentativa, erro. Como não temos ninguém que nos venha dar uma dica ou duas, ou com quem desabafar, vamos telefonar para um amigo empresário e pensamos assim, vou chateá-lo, agora é empresário e vai-me lá dar uma dica. Não. Então existe este espaço que está criado já, acho que com este conceito maravilhoso para receber, ouvir, não só na parte empresarial, mas sim também no dia-a-dia, até porque por aquilo que também já abriste aqui um bocadinho, aqui o véu, irás ter pessoas especializadas que vêm também dar aqui o seu know-how e a sua experiência, certo? Em relação a várias matérias diferentes. Exatamente, porque é assim, eu não sou boa em tudo, eu sou boa nas minhas áreas de conhecimento, efetivamente eu sei que tenho um percurso e sei o meu valor e dou-me. Mas depois há profissionais que são muito bons noutras áreas e, acima de tudo, há profissionais que não têm tanto nome do mercado, mas que não é por isso que não são tão bons, só não são conhecidos no mercado, ou porque não estão há tanto tempo, ou pelo contrário, que estão há tanto tempo, mas porque não se deram a conhecer. Ou seja, há aqui diversos motivos para a pessoa não ser tão conhecida, e são essas as pessoas que eu quero mais trazer, pessoas que eu olho, que eu vejo potencial, porque eu também sou criteriosa, e quando eu convido alguém para vir dar uma dinâmica num evento meu, é porque já houve lá atrás algo que eu percebi que aquela pessoa é muito boa naquilo, pode agregar valor a outras pessoas. E temos aqui uma vasta oferta, porque todos os meses nós vamos ter uma convidada de uma área completamente diferente e o objetivo é de crescermos juntas. E eu costumo dizer, cada macaco no seu galho, ou seja, isto é uma academia de crescimento contínuo. Se a pessoa estiver com algum problema emocional, ou se a pessoa não estiver muito bem, é melhor procurar um local de autoajuda. E que é para crescermos juntas, é para pessoas que querem mais, que já estão num processo, que querem ser as líderes das suas vidas e querem aprender também com outras mulheres que vêm aqui para se doar, não para se curar. Porque para curar vão à academia da minha querida Susana Simões, porque lá é o local para curar. Aqui nós vamos crescer juntas, vamos nos inspirar com as histórias umas das outras e vamos aprender com cada área de conhecimento de cada uma, porque é isto que torna o grupo tão rico, porque nós, desde negócio, a propósito, a saúde mental, a literacia financeira, a feminilidade, a sexualidade, vamos ter aqui um cocktail fantástico ao longo do ano, porque todos os meses... E viagens, não é? Não posso falar. Vamos ter aqui um momento especial também da academia, que eu não vou já desvendar o véu, mas que vai ser só exclusivo para membros. Nós vamos fazer um momento juntas, que é para criar aqui ainda mais conexão,
mais laços porque estamos todas alinhadas. E quantas vezes nós no nosso dia-a-dia não temos de conviver com pessoas que não falam a mesma língua que nós, que às vezes é um filho, um pai, um marido, uma melhor amiga que não nos compreende, e aqui nós sabemos, aquelas pessoas falam a mesma língua que eu falo de algo e elas sabem o que eu estou a dizer. Por isso é que nessas viagens vão só as membros da academia, porque são pessoas que já estão num nível bastante similar. Olha, Vera, eu posso dizer que fico completamente encantada, para já pelo teu formato de te reinventares também, e o teu reinventar e elevar, e mais impressionante é que tu tens a capacidade, quando te elevas, tu queres elevar outras contigo, e isso é genuíno, faz perceber nitidamente que as pessoas, para além de aprenderem contigo acerca de experiências, também é muito de valor aprender contigo como ser humano. Eu acho que isso é muito mais importante, para mim a base mais importante é esta, porque quando um ser humano é um excelente ser humano, ele consegue muito mais facilmente ser um excelente líder, porque não há um excelente líder sem caráter. Não existe, por mais que tentem e que estudem e que tenham as ferramentas todas do mundo, isso não existe. E isto é o que eu também tenho aqui a agradecer por te conhecer e por perceber o teu percurso e perceber exatamente a semente que tu queres colocar e da forma que queres colocar. E isto tem um valor inestimável, e as pessoas que estão perto de ti que o saibam estimar, e quando eu digo perto de ti não é que tenham que te acompanhar, mas pelo menos aproveitarem-se das oportunidades daquilo que tu estás a criar, porque aquilo que estás a criar tem um background, tem um esforço, tem o sangue e as lágrimas, a parte invisível toda por trás, e como tu disseste há pouco, e relacionando um bocado com esta história toda, quando tu estiveste talvez nesse teu momento que desabafaste aqui da sombra, esses momentos de sombra que nós temos são de reflexão interna, que às vezes dá vontade de desistir, ou que dá vontade de ir para a esquerda ou para a direita, ou deixar aquilo que fazemos e fazer outra coisa, ou o que é que está aqui a passar, que é aquele, parece que buraco por preencher, e que simplesmente não é buraco nenhum, é agarrar em algo que já existe e transformar em algo mágico, que é o que está a passar um bocado aqui agora com esta academia bonita que tu criaste, e estás também a tirar valência do teu próprio espaço, porque isto se passa, e eu acho que é importante se referir, no teu espaço, que é o iTerrace, no Isqueté, e que as pessoas associam muito este restaurante como um restaurante pertencente a uma universidade, e não é. É um restaurante para toda a gente, tem um rooftop incrível, tem um buffet incrível, e isto é pouco falado. E acho que é muito importante se falar sobre isto, porque este espaço convida a vir passar um bom momento, agarrar num computador e vir estudar ou trabalhar. Tem estas valências todas que muitas vezes eu pelo menos falo por mim, eu vou para uma cidade qualquer trabalhar, e a primeira coisa que eu vou procurar é um espaço onde eu possa ter internet e condições e estabilidade, mas isso online não dá para perceber. E então isto tem que se passar, esta palavra, esta parte humana, de que este espaço recebe estes workshops, esta academia que tu estás a criar, e tem tanta valência, que pode ser explorada em tanta coisa, e tem preços super acessíveis para empresários que querem fazer workshops, querem fazer eventos, é magnífico. E estamos a falar no centro de Lisboa, portanto, isto é tudo tão mágico e as pessoas têm que falar. Isto, eu não estou a fazer publicidade porque ela não pediu para fazer publicidade. Eu estou a falar daquilo que é toda esta envolvência empresarial criada pela mente da Vera, porque a Vera criou este espaço, foi o primeiro sítio de criação, digamos, laboral e profissional da Vera, e que daqui vai-se partir por outros restaurantes, que a Vera tem outros restaurantes noutros locais físicos, mas este tem estado a dar aqui aso a receber tanta coisa bonita, e que muitas vezes as pessoas esquecem-se que o espaço também tem a sua essência, tem o seu conceito, e também está a criar estrategicamente e a nível de gestão abertura para que isto aconteça. Eu acho que isto... Por isso é que eu contratei uma ótima agência de marketing para fazer a divulgação deste espaço. Tem que estar a divulgação, tem que estar nas mãos dos melhores para conseguir mostrar ao mundo tudo aquilo que nós estamos a fazer. Não sei se já perceberam. A ligação.
Sim. qual é a ligação aqui que une. Sim, mas o mais incrível é que nós não falamos de nada, nem combinamos o que é que vamos falar, porque as coisas são sentidas. Eu não sei trabalhar de outra forma também, seja marketing, não marketing, fotografia ou não fotografia, aquilo que temos que trabalhar com alguém é primeiro sentir a sua essência. Eu trabalho bem contigo porque sinto a tua essência, porque te conheço, porque estou ligada a ti. Eu não iria ter a mesma essência de trabalho ou de falar com uma cliente que me acabasse de aparecer aqui em 2 segundos, que eu não soubesse nada da história da vida dela, e aquilo que eu falei foi daquilo que eu vi ao longo do tempo e que ninguém me contou. Pronto, acaba por ser muito mais e porque frequentei sempre este espaço e porque estive aqui ligada também a nível profissional. Pronto, isto tudo acaba por ser as magias das coincidências da vida que enquanto eu estavas a falar, eu estava aqui a sentir algo muito bonito, que iria lá eu imaginar, quando estava a trabalhar com a Vera, olhar e dar a volta. Assim, ela tem agora uma luz diferente e depois, passado, no caso, uns 12 anos, encontrei-a num congresso, um vestido magnífico, toda rosa, parecia uma Barbie. Assim. Mas eu conheço esta voz, é que passaram tantos anos, eu conheço esta voz, eu conheço esta pessoa, mas de onde? Mas eu tive contacto mesmo. Ai meu Deus, espera aí, assim, aqueles milésimos segundos. Mas é a Vera que servia mesas e que estava sempre no todo o terreno, tão louca da Vera de todo lado. A Vera de todo o terreno está aqui, pomposa, leve, assim, uma Barbie magnífica. Eu fiquei tão feliz de a ver, fiquei super entusiasmada. E, claro, imaginaria eu que voltaria, nunca na vida, até porque na altura que nós nos reencontramos, eu estava apenas com a minha parte de produtos, estava com os meus brincos e as minhas coisas. Nunca na vida eu iria imaginar que a nossa vida fosse interligar outra vez, num formato engraçado, que eu estava numa época de vida também muito diferente, a Vera também numa fase de vida, tanto pessoal como profissional, diferente, e a vida voltou-nos a unir. Parece que, às vezes, dá-me aquelas cenas tipo flash de filme, que deveria andar para trás e pensar assim, estar com ela lá há 15 anos atrás, eu ter a ideia assim, um dia vou estar contigo, a criar eventos e a ajudar outras mulheres. Agora andamos aqui no rol do tudo, a vida do trabalho. Nunca fazemos somos assim do gato leite. Porque ajudar mulheres é das coisas que eu mais gosto também, coincidências, lá está, eu na área da história, que nada tem a ver com a tua área de trabalho, e como é que a gente se junta e une-se também. E esta é a beleza da vida. E ontem eu estava no evento e estavam a dizer que as mulheres eram muito más umas para as outras, e eu fui logo lá, altaí. Há locais em que as mulheres são más umas para as outras, eu já fui esse alvo, não é? Até há muitos ambientes em que tu só serves enquanto lá estás, mas isso depende das pessoas que tu te dás, porque eu valorizo muito as minhas pessoas. Eu posso dizer que sou hoje a mulher que sou, é graças às pessoas que estão ao meu redor, e muitas vezes aquelas pessoas que ninguém vê. A minha sogra, que neste momento está com a minha filha, para eu estar aqui, o meu marido, que fica muitas vezes com ela em casa para eu ir aos eventos. E hoje trouxe-lhe um ramo de flores, eu tenho que dizer, vocês não imaginam, eu fiquei assim, tão querido, tão maravilhoso, tão único, isto é real, não é conversa dela, é real, porque nós temos aquilo que atraímos e somos aquilo que atraímos também. E a Vera evoluiu neste patamar todo e consegue-vos passar esta imagem. É incrível, isto é real, adorei. Eu hoje vim cá ter contigo porque sabia que este era um dia também um bocadinho mais cansativo. Mais cansativo, e esta rede, desde o pai do meu filho, que fica com o meu filho para eu estar aqui, a minha filha mais velha, porque graças a ela eu me tornei na mulher que eu sou, toda a minha rede faz de mim a pessoa que hoje sou. E hoje eu quero ajudar todas as pessoas que estão no meu ambiente, todas as pessoas que fazem parte da minha vida, e seja aquelas pessoas que me assistem nas lives da terça-feira às 8 da manhã no Instagram, seja as pessoas que vêm aqui ao evento, seja as pessoas que eu me cruzar na rua. De alguma forma eu quero fazer o bem, porque cabe-nos a nós sermos a diferença que nós queremos ver no mundo, e eu quero semear amor, quero semear o bem, e mesmo que nós estejamos não sei quanto tempo sem nos vermos, quando nos encontrarmos, que haja esta vontade, porque aquilo que eu sinto, e passei agora uma situação recente, que é, enquanto tu estás num ambiente, enquanto tu pagas para estar num local, tu és muito bem tratada. Quando tu sais desse local, quando tu deixas de pagar, tu deixas de pertencer.
E isso para mim é algo que me magoa bastante, mas como eu sou uma pessoa que tem a capacidade de ressignificar muito bem e de ver sempre o lado positivo, eu olhei para esta situação e pensei, isto é algo que eu nunca quero fazer às minhas pessoas. E aí tu vais marcar a diferença. E eu vou estar mais alerta, porque mesmo as pessoas, eu sei que há muitas mulheres que não puderam entrar na academia porque não tinham condições, que gostavam muito, mas essas mulheres eu continuo a tentar ajudá-las da melhor forma e a querer-lhes o bem e a fazer o possível. Elas não precisam de me pagar para eu as ajudar. Há diferentes níveis, não é? Agora, a minha contribuição é ao mundo, não é só quem me paga. Às vezes só falarmos de alguém, só o falar de alguém, olha, conheço uma pessoa que tem este serviço, vai lá, a pessoa não precisa de saber, não precisa de show off e não precisa de ser nossa cliente, isto dá uma continuidade a isso que tu estás a dizer. Eu tenho pessoas que eram minhas clientes, deixaram de ser minhas clientes e eu continuo a falar delas, continuo a recomendá-las e elas não sabem, até hoje não sabem, e eu não tenho que lhes dizer. Claro. Isto é muito genuíno e isto leva-nos a perceber quem somos e aquilo que queremos à nossa volta. E isto, há uma lei da atração que funciona e como é óbvio, também aprendemos com estes ambientes que também às vezes aconteceu contigo e já aconteceu comigo e acontece N vezes. Isto também é bom para as pessoas também lá refletirem, que é analisarem os ambientes onde estão, que se realmente estão a pagar e a coisa, enquanto estão a pagar, está a funcionar de uma forma que super ilusória, porque é ilusória quando altera, quando não altera é mesmo assim. E depois a pessoa deixa de pagar porque ou deixa de ter outro rumo, ou escolhe outro serviço, ou whatever. Nós às vezes estamos na faculdade, estamos lá 5 anos ou 2 anos, pagamos aquele término e continuamos, mas temos ainda ligação, ou com colegas, ou com amigos, ou com a própria faculdade, falamos bem da faculdade e vice-versa. Isto tem que ser para tudo na vida, estas ligações genuínas e que efetivamente a gente sentiu assim, ok, eu paguei para aquele serviço e aquele serviço funcionou maravilhosamente e continua a ter a mesma essência. Então afinal o que é que era aquilo ao início? Foi porque eu paguei? Afinal diziam que eu era boa, para quê? Para eu ouvir que eu era boa? Não é? Às vezes é isto que fica um pouco depois no nosso cérebro. Então, afinal, sou boa ou não sou boa? Depois começam as pessoas a questionarem. Não, eu se calhar só era boa porque paguei. Não, agora não sei se sou boa. Então, o que é que acontece? Acontece que as pessoas andam depois num retrocesso de já nem saberem quem são. Isto quem depois, entretanto, não tem a sua estrutura ou equilíbrio, e isto é muito fácil acontecer, não é? Muito fácil acontecer. As pessoas mais fragilizadas, que não tenham tanta autoconfiança, que não tenham tanto desenvolvimento pessoal, ficarem sensíveis a um comportamento destes que é gerado por outras pessoas. E aquilo que eu costumo dizer é que é assim, isto é tudo muito pequeno. Sim. Tudo muito pequeno, nós nunca sabemos o dia da manhã e eu hoje tenho esta consciência. É óbvio que já fiz muita coisa errada, como partilhei há pouco, e acima de tudo, e retificando aqui, eu disse o termo culpada, mas não é culpada porque naquela altura eu não sabia ser melhor. Na altura eu fui o melhor que sou, hoje tenho outra consciência, hoje sei que aquele comportamento que eu tive não era mais adequado. Mas na altura eu não sabia. E por isso é que é tão bonito este processo evolutivo que nós vamos tomando consciência de outro lugar e do que é que podemos alterar na nossa vida. Mas isto é tudo muito pequeno e quando eu faço bem, quando eu deixo boas sementes, esse trabalho pode ser perpetuado e eu posso sair de um círculo que tu estás com muito amor, porque neste momento eu estou numa fase de vida que preciso de outra coisa, mas quem me garante que daqui a 2 ou 3 anos eu não quero voltar? E se as coisas terminarem bem, eu vou deixar a porta aberta para voltar. Se pelo contrário, a tua atitude perante mim, quando eu me vou embora, não for boa, eu não vou querer voltar. E não só não vou querer voltar, como também não vou passar uma boa imagem. Nem vai haver o forcing ou o esforço de recomendação, porque isto hoje em dia, apesar do online, as pessoas que se desacreditem que a vida é só online, é muito online, é uma montra, como eu disse, é a nossa loja, mas a essência é tudo o que lá está dentro, é todo o recheio, é toda a alma da coisa, não é? E realmente é isto, se tu não consegues dar continuidade a algo que é igual desde o início até o fim,
o negócio também acaba por cair por terra, não há uma elevação, não há uma evolução, ou então tem que se reinventar também das formas que forem precisas e inimaginárias, mas as coisas podem evoluir num patamar de consciência, num patamar de equilíbrio e até de sustentabilidade quando existe esta verdade por trás do negócio, que é isto que eu também gosto muito de trabalhar a nível de marca. Uma marca tem que ter esta verdade e eu sempre vi na tua marca isso, a tua marca pessoal, da Vera Correia, que tu criaste depois uma marca pessoal com todas estas tuas valências e com toda a tua experiência. O rosa, porque é o feminino, o poder, mas muito bem usado. Está bem, porque há pessoas que usam o rosa mal usado. Portanto, tens um poder muito bonito de usar o rosa em ti, e empoderar, e este poder feminino que nós temos e que muitas vezes é esquecido, tu tens este poder todo de conseguir passar isto a tantas e tantas outras mulheres, e acho que é isto que vai fazer com que muitas de nós e muitas mulheres, e seja lá em que áreas estejam, que se sintam bem em estar, sem pensar se realmente está a haver uma verdade ali por trás ou não. Isto é tudo verdade, e esta verdade é sentida, não é comprada, é exatamente como estes pequenos detalhes. Tu não me disseste o que é que eu tinha que dizer sobre ti, eu não te perguntei o que é que tínhamos que falar, porque há essência, e é isto que é importante, não tem que se premeditar aquilo que se sente. A vida é agora, a vida é aqui. E quero deixar esta mensagem que não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Não adizes uma decisão, não estejas em ambientes que já não te satisfazem. Procura sempre o próximo nível. Rodeia-te de pessoas que te ajudam a chegar onde tu queres. Pessoas que sentes que são reais, que são autênticas, independentemente daquilo que tu possas ter, mas daquilo que tu és. Porque aquilo que tu és, nunca ninguém te pode tirar. E aquilo, aliás, o bem mais precioso que tu tens na tua vida é o teu tempo. O dinheiro tu gastas. O tempo tu nunca mais na vida podes recuperar. Então usa bem o teu tempo ao lado de pessoas que te preenchem e, acima de tudo, utiliza o teu tempo para usufruir da vida, para seres a líder da tua história, porque a vida é um presente. Por isso, esta condição em que nós estamos se chama o presente, que é uma bênção nós estarmos aqui. E muitas vezes as pessoas olham para a vida com vitimismo, sem pensar que efetivamente hoje pode ser o nosso último dia e nós nunca sabemos quando é que vai ser, portanto, faz valer a pena. Obrigada, Vera, por este lindo e enorme momento a nível de essência, e eu gostava agora, para finalizar, te pedir para, mais do que todas as mensagens que estás a deixar, para que nos digas, se fosses uma música, ou se te sentisses a enquadrar numa música e a tua história de vida, que música serias e porquê? Olha, eu pensei, aliás, tinha várias músicas, mas há uma música que eu gosto muito da letra, só que eu tinha de mudar o ritmo dessa música, porque é o seguinte: eu adoro O Melhor de Mim, da Marisa, e identifico-me completamente com a letra da música dela. O melhor de mim está para chegar, é preciso perder para depois se ganhar. Agora, eu queria aquilo num tom mais alegre, mais animado, porque a vida é boa, porque eu sou animada, e aquilo acaba por ser mais dramático. Mas a música é O Melhor de Mim, que ainda está por chegar. Eu vou tagar a Marisa, porque ela vai ficar com a dica. Tá bem? Eu vou fazer chegar isto à Marisa. Marisa, amor da minha vida, olha a dica da minha Vera. Obrigada, Vera. Olha, agora para terminarmos e agradecermos a todos os que estiveram aqui a privilegiar este momento, se puderes dizer como é que as pessoas podem inscrever na tua academia, porque isto é importante, estas informações, porque as pessoas vão ficar com a curiosidade: olha, eu até gostava de saber, mas como é que se faz, como é que se podem inscrever, e se existe espaço para pelo menos a pessoa vir conhecer sem compromisso.
Claro que sim, podem sempre vir conhecer o ambiente. Aliás, nós fazemos encontros todos os meses, temos os nossos She Leads Breakfast para mulheres que querem ser líderes das suas vidas. Podem vir conhecer o ambiente, sentir o espaço. Aliás, eu aconselho, antes de comprarem a academia, venham sentir o espaço e depois podem enviar uma mensagem através do direct do Instagram, porque a minha equipa comercial vai entrar em contacto com vocês. E obrigada, acima de tudo, à minha querida Disa, porque eu fiz-lhe o desafio, coloquei o desafio hoje e ela aceitou de imediato e foi melhor do que se tivéssemos combinado e ensaiado. Hoje foi um dia muito bom. E nós voltamos para a semana para mais um episódio de She Leads, porque ela lidera.